Oi, gente, eu voltei aqui atendendo alguns pedidos pra gente falar sobre base. Sim, base, o temor de toda mulher. Muita gente erra na base ou não sabe comprar base, né? E quem acertou já errou um dia e vai se identificar. E quem sabe você tá errando por alguma coisinha aí e eu vou conseguir te ajudar com esse vídeo. Então, gente, antes de a gente começar a falar sobre a base especificamente, eu preciso que vocês entendam que é necessário cuidar da pele, hidratar bem a pele, para ela receber a maquiagem. Isso é fundamental para o efeito final da maquiagem, para o acabamento final da maquiagem. A pele precisa estar bem preparada. Então, se você tem a pele oleosa ou mista ou seca, independente, é necessário lavar bem o rosto, hidratar bem o rosto, para que ele esteja preparado para receber a base, o corretivo, toda a maquiagem. Isso vai dar resultado no final e na duração da sua maquiagem, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber, eu fiz uma listinha aqui, uma cola para não esquecer de nada. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual a base ideal para a sua pele. Então, para isso, você precisa identificar como é a sua pele. É oleosa? Ela é seca? E aí sim, você vai começar a escolher a base daí. Se sua pele é seca, você precisa de uma base mais hidratante, uma base mais fluida, uma base que ela seja mais emoliente. Por quê? Se sua pele é seca e você coloca uma base mate, uma base, até uma base oil free, há uma grande possibilidade que ela craquele no seu rosto, ou que ela abra no seu rosto, ou que no final você se maquia e você vai sair e ela vai começar a abrir no seu rosto, porque a base seca para uma pele seca. Então, invistam em bases mais hidratantes. E quem tem a pele oleosa precisa investir em bases mais mates, bases livre de óleo, bases oil free, porque geralmente nós que temos a pele oleosa, colocamos uma base e com o passar do tempo a gente sente a base meio que derreter no rosto, porque está uma base oleosa em cima de uma pele oleosa. Então, se você tem pele seca, procura uma base hidratante. E se você tem a pele oleosa, procura uma base livre de óleo, uma base mate, tá? Então, primeira questão está resolvida. A outra pergunta que você precisa se fazer é: o que eu espero de uma base? Eu quero uma base para o dia a dia, uma base leve, uma base de cobertura, uma cobertura fina, uma camada fina. Ou eu quero uma base rebocão, uma base de alta cobertura, para fazer uma maquiagem mais bem produzida, mais bem elaborada, que aguente mais o tempo no rosto, né? Então acontece muito, fulano disse que essa base é boa, gastei um dinheiro e a base não se adequou à minha pele, né? Não foi boa, não gostei. Por quê? Provavelmente ou você está usando uma base que não é do tipo ideal para sua pele, ou você está querendo uma base para durar a noite toda e está querendo usar uma base mais fluida, uma base mais fina. Então, se você tem manchas, melasma, manchas de espinha, provavelmente a base que vai dar melhor acabamento é uma base de alta cobertura, de média para alta cobertura. Então, você precisa identificar isso. Eu posso ter as duas bases? Posso, para ocasiões diferentes, para a ocasião que eu necessito. Mas tenho isso em mente. Eu vou comprar a base então eu preciso de uma base leve ou uma base reboco, uma base de alta cobertura. Próximo ponto, o ponto mais polêmico, a cor da base. Gente, o principal ponto que vocês precisam entender é que para escolher a cor da base, você precisa entender qual o subtom da sua pele. Não é só a cor da base. Tem bases de várias marcas que elas estão ali na mesma temperatura, mas elas têm subtons diferentes. Então você precisa entender qual é o teu subtom. Existem 3 tipos de subtons principais, que são os amarelados, os rosados e os neutros. E aí você vai encontrar a base de acordo com o seu subtom, se o seu subtom é mais rosado, amarelado ou neutro.
Como eu vou conseguir isso, Rafa? Olha no teu punho, olha para tuas veias. Olha se elas são mais azuladas ou mais esverdeadas. Se elas forem mais esverdeadas, o teu subtom é quente, então o subtom da tua base vai ser mais amarelado. Se elas são mais azuis, o teu subtom é frio, então a tua base vai ser de fundo rosado. E se eu tenho verde, azul, roxinha, teu subtom é neutro, tá? Então você precisa primeiro encontrar o seu subtom. Acontece muito das pessoas falarem: ah, fulana tem a mesma cor que eu, então a base dela vai servir para mim. Talvez o subtom de fulana não é o mesmo subtom seu. É igual às cores. Quando a gente mistura uma cor com a outra, gera uma nova cor. A mesma coisa, você compra uma base com um fundo que não é o seu, quando você coloca no seu rosto, ela vai produzir um novo efeito. Por isso, a base não dá certo. Muitas vezes você compra uma base de olho, ou porque fulana comprou, e quando você aplica, não tem o resultado esperado, porque o seu subtom não é adequado para aquela cor de subtom da base. Eu trouxe para vocês 3 exemplos de 3 bases que eu tenho aqui, só pra gente entender melhor o que eu estou falando. Eu tenho uma base que é a Bege 8 da Mary Kay. Eu tenho uma base A404 da Dalla. E eu tenho uma base da Ruby Rose. Olha só. Essa aqui é a base da Mary Kay. Ela tem um fundo mais rosado, que é o meu subtom. Olha essa da Dalla, também tem o subtom rosado. Agora, olha essa aqui da Ruby Rose, como ela é amarelada. Essas 3 bases, elas são da cor da minha pele. As 3 dão pra mim. Só que essa aqui, eu vou ficar com o rosto amarelo, porque ela não tem o meu subtom. Então, se eu fosse apenas pela embalagem, ela seria da cor da minha pele. Mas ela tem o subtom amarelado e o meu subtom é rosado. Então, vocês precisam identificar isso. Identificando o teu subtom, você vai procurar uma cartela de cores de base que tenha o subtom adequado para você. É simples, muito fácil, tá? Porque às vezes a base tem a mesma temperatura, mas tem subtons diferentes. Aí acontece o erro. E aí, Rafa, como eu tenho que testar essa base? Bom, eu já sei qual é o meu tipo de pele, eu já sei qual a base correta para o meu tipo de pele, eu já sei o que eu espero de uma base, já sei o meu subtom. Vou para a loja na caça da base perfeita. Chegou na loja, encontrou uma base que você... essa base aqui, ela tem fundo rosado. Ela parece com a minha cor. Tá. Pega ela e pega um tom abaixo e um tom acima. Essa é a 04. Então, você pega a 03 e pega a 05, por exemplo. Pega essas 3 bases e você vai passar assim, ó, na mandíbula. Por que aqui? Porque acontece que a gente muitas vezes tem o rosto mais claro do que o nosso colo. E quando você coloca a base aqui, você consegue ter uma visão mais ampla, se ela vai ficar uniforme para o teu rosto e para o teu colo, tá? Porque se ela ficar um pouco diferente do teu colo, quando você for maquiar, que você baixar ela, esfumar ela, já vai dar aquela disfarçada, tá? Mas sempre coloca aqui, nada de rosto, nada de punho, né? Nada na testa, na bochecha, coloca aqui. E outra coisa muito importante quando vocês forem testar a base, não espalha a base. Coloca a base aqui, ó, as 3. E deixa ela lá, não espalha. Espera secar, porque a base oxida e quando ela oxida, ela muda de cor. Então, muitas vezes acontece de você comprar uma base, fala pra mim que você já fez isso. Você compra uma base, testa na loja, achou que tá ok, chega em casa, vai maquiar, tudo errado. Porque você não esperou a base secar, ou você espalhou a base, esfregou a base, e quando você for aplicar de forma uniforme, realmente ela não vai se adaptar ao tom da sua pele.
Então coloca a base lá numa quantidade boa, deixa ela secar e vai para a luz natural. Procura a luz natural, um lugar mais claro para olhar. Geralmente as lojas são mais escuras, vai para um lugar mais iluminado. Se tiver luz natural, melhor ainda. É a melhor dica para você quando for testar uma base. E outra coisa, não se preocupa se você não achar a cor exata da sua pele. É muito difícil achar, porque tem poucos subtons, mas só no Brasil são mais de 120 tons de pele, porque aqui a gente tem uma grande miscigenação, uma grande mistura de povos. E nenhuma empresa tem 120 cores de base para nos oferecer. Umas tem 12 chorando. Então, se você encontrou uma mais aproximada, corrige com pó. Hoje tem alguns produtinhos que fazem correção de cor de base, que é excelente também. Você pode misturar duas cores de base, mas aí eu indico que você misture duas cores da mesma marca de base, porque elas vão ter o mesmo componente, a mesma proposta, e você já sabe que se adaptou àquela base. Então pode fazer uma misturinha e aplicar. Mas não encana nisso de ser exatamente a mesma cor da tua pele, que é muito difícil achar. Mas com todas essas dicas, você agora não vai errar na cor da sua base, tá? Se ficou alguma dúvida, eu deixei de falar algo que você tá aí matutando, deixa um comentário aqui, me pergunta, eu vou responder se eu souber responder, eu vou procurar mais informações para tirar tuas dúvidas. Se tiver alguma dica de um outro vídeo, também deixa aqui, me segue e até o próximo vídeo.